repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de tudo o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Com esse poema do Vinícius de Moraes, o poetinha, Soneto da Separação. E iniciamos o programa de hoje, Café com Poesia. E a gente vai lá para a região norte do Brasil. Vamos conversar com uma poeta maravilhosa que faz um trabalho fantástico lá. E como ela ama a terra que ela nasceu e vai contagiando a gente e a gente admirando muito o trabalho que ela faz lá. Tanto em prol da literatura, como em prol da sua aldeia, da sua terra. Anne de Carvalho, prazer imenso receber você aqui no programa Café com Poesia, querida. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui do extremo norte do Brasil, falando de poesia regional para vocês. Oh, muito obrigado. Anne, nós nos encontramos na Bahia, um tempo atrás. Lá o nosso anfitrião foi José Inácio Vieira de Mello, que é um poeta maravilhoso, nosso amigo, né? Amigo e irmão. Sim. E o Zé Inácio nos convidou para participar lá da Flipelô, e eu vi você lá interpretando, falando sobre a sua terra de forma extraordinária, magnífica. Primeiro, bem-vinda ao nosso programa. Aqui a gente em Alagoas, a tecnologia e a ciência é extraordinária, permitindo isso, a gente conversar. Você lá no extremo norte, um lugar belíssimo, que eu tenho bastante curiosidade em conhecer, e eu irei conhecer sim. E você também ver a possibilidade de vir aqui na nossa queridíssima Alagoas. Bom, como é que iniciou Tenho muita primeiro vontade. essa paixão aí pela literatura? Bem, os meus pais são professores e esse incentivo veio desde berço. Com a cultura local, eu tive muito acesso e muito contato com os artistas desde muito cedo, isso despertou em mim essa veia literária. Então, existe aqui no Amapá um movimento chamado Movimento Costa Norte, que é um movimento cultural, musical, muito importante de valorização e resgate da nossa identidade tucujum. E envolvida, e detalhe, esse movimento, ele surgiu na década de 80, bem antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, eu já estava mergulhada nesse universo de movimento Costa Norte. Meu pai foi o precursor, né? Ele iniciou a apreciação, frequentando os bares, comprando os vinis, os CDs do grupo e trazendo esse material para dentro de casa. E nós, eu e meu irmão, crescemos ouvindo as músicas da terra, as músicas regionais. Então, dessa forma, me despertou fortemente, dentro de uma identidade regional tucuju, a necessidade de escrever, de externar todo esse amor, esse carinho que eu tenho com o lugar em que eu nasci, o Amapá. Pois é, isso você transmite de forma magnífica, né? Como eu falei antes, contagiando todos nós. E a sua terra é muito bonita, não é? Então, emblemática para o Brasil, essa região norte, tão significativa para a nossa formação brasileira, de identidade brasileira, né? E, claro. Além de você escrever, você também interpreta poesia, né? Você também gosta de, sim. como chamam, declamar e tal. Declamar, fazer performance poética, intervenção poética, tudo isso nós agregamos. Assim, Chico, eu queria fazer só um adendo. Recentemente agora, nós passamos pelo 13 de setembro, que foi a data o qual o Amapá, foi criado o Instituto Território Federal do Amapá. Essa data é muito importante para todos nós. Por quê? Porque foi um momento em que fomos desmembrados do Pará
e ganhamos autonomia, uma identidade. Quando eu falo autonomia, eu estou falando de uma identidade cultural. A gente só pode falar de Amapá a partir de 43. Então, os primeiros grupos, os primeiros movimentos literários aqui se deram a partir desse momento. Tudo que é antes de 43, embora seja em território solo amapaense, é considerado literatura paraense pela questão do pertencimento do território ao Pará. Enfim, então, embora hoje nós não sejamos mais território desde 88, né, com a criação do Estado do Amapá, mas é muito forte essa identidade territorial, porque existe, inclusive, trabalhos científicos muito importantes que falam a respeito do território, e existe um artigo chamado O Território Imaginado. Por quê? Porque foi um território imaginado, sonhado, e muitas pessoas compartilharam desse sonho. A minha avó, por exemplo, ela nasceu em 1940, que era Pará ainda, e em 43 se tornou território, ela viveu todo o território e hoje ela está no estado do Amapá. E são pessoas, e como a minha avó tem várias outras pessoas que contam as suas memórias e que agregaram com as suas histórias individuais, coletivamente, o que temos hoje como Amapá. Né? Então, saudar essa data que passou agora recentemente, o 13 de setembro, falar para o Brasil, falar para os outros brasileiros de todos os lugares do Brasil, um pouco da nossa história, compartilhar um pouco da nossa história, das nossas memórias, dos nossos valores. Que aqui no extremo norte do Brasil temos uma cultura riquíssima, uma identidade fortíssima, ligado ao ser amazônico, ligado ao cotidiano amazônico, ao modo de vida amazônico. E falar que o amazônico é um ser plural, viva a pluralidade da Amazônia. O amapaense ele é diferente do roraimense, que é diferente do paraense, que é diferente do acreano, e essa diversidade, essa singularidade precisa ser conhecida pelos demais brasileiros. Então, eu estou aqui um pouco para compartilhar dessa nossa diversidade amazônica e falar quem nós somos, quem é o ser amazônico. Então, muito obrigada pelo espaço, Chico, mais uma vez, e estou muito feliz de compartilhar um pouco da nossa história e da nossa literatura com vocês. Muito obrigado, obrigado. E essa relação também que vocês têm aí, porque fica bem próximo da Guiana Francesa, não é? Sim, muito bom você ter lembrado. Nós temos 4 limites geográficos, com o Oceano Atlântico, com o Rio Amazonas, com o Pará ao sul e ao norte com a Guiana Francesa, e ainda pega um pouquinho ali do Suriname. Quem lembra do mapa do Amapá, ele forma um losango imperfeito. Então, a influência da América Central, enfim, é muito grande, reflete na nossa música. Nós estamos, em relação à linha do Equador, localizados no hemisfério norte. Nós somos os poucos brasileiros que estão no hemisfério norte, no Brasil. Então, a influência com o hemisfério norte é muito grande. Nós temos, a gente chama de os irmãos guianenses, nós temos um vínculo cultural muito interessante, embora, claro, haja alguns problemas do ponto de vista econômico, político, né, da questão da fronteira com a Guiana, mas, independente disso, a nossa irmandade cultural é muito grande. Nós gostamos aqui do Zouk Love, que é um ritmo musical da Guiana Francesa. Nós misturamos muitos desses estilos e nasceram estilos muito interessantes, a zanqueirada, né? E ouvimos também aqui o cacicó, ouvimos cúmbia, que são influências desses lugares e que agregam muito valor ao Amapá. Existem muitos amapaenses que moram na Guiana Francesa. É muito difícil, inclusive, falar de um amapaense que não tem pelo menos um parente que mora na Guiana Francesa. E assim também eles vêm para o Amapá, frequentam muito o Amapá. O lugar mais frequentado pelos guianenses no Amapá é o município de Oiapoque. Inclusive, praticamente o que movimenta a economia do Oiapoque é esse turismo francês. Então, essa peculiaridade, essa diversidade que nós temos, cultural, linguística, essa fronteira com a Europa, porque o Amapá é o único lugar que tem uma fronteira direta com a Europa, que tem um contato direto com o euro, né? Então, todas essas peculiaridades são muito importantes para nós e que nós fazemos de tudo para preservar e valorizar as coisas boas que conquistamos. Muito bem, muito bem. E essa relação também, essa que você falou, da autoestima do povo do Amapá, não é? Vocês, então, 1943, foi isso? 43? Isso. Então, não é um estado ainda novo, né? Observando-se assim, ainda é novo.
Nós aqui em Alagoas também, pertencia a Pernambuco, mas já há 203 anos que a gente teve a nossa emancipação, que foi agora no dia 16 de setembro. Bom, agora voltando para o seu trabalho como poeta, eu queria ouvir você interpretando um poema seu aí. Claro. Inclusive, como nós nos conhecemos na Flipelô, eu vou declamar um poema, abrindo esse espaço aqui poético, com uma poesia que eu abri também lá na Flipelô, junto com você, junto com o José Inácio, com todos os nossos amigos que conhecemos lá e outros que já tínhamos pelo caminho, né? O nome do poema chama-se O Buriti. Um buriti embalava-se em meus sonhos, trazia o vento da rosa dos ventos, depois ia se pôr com o sol do solstício de verão. O buriti vinha sombrear meus anseios, e seu fruto salivava em minha boca. Sou fruto do ventre da árvore gigante, venho da raiz desassossegada, da planta que sombreia o mundo e se transforma em revoada. Buriti, fazedor das fantasias, tuas mãos nativas libertam e tatuam epifanias. Buriti, tatuador da poesia, crias horizontes escarlates com as tintas dos paradigmas. Sou tua nova semente, fecunda-me toda a substância dos teus enigmas. Anjo de Carvalho. Opa, que bonito! Parabéns, que bonito. E você diz com tanta propriedade, também movida, né, por esse sentimento aí da sua terra. É muito bonito a gente louvar a nossa aldeia, né? Louvar a nossa terra. Sim. E essa Inclusive, coisa da... Sim. Desculpa, Chico. Inclusive, algumas curiosidades, é muito interessante a gente trazer algumas curiosidades, porque realmente o Brasil é um lugar que ele não se conhece completamente. Os brasileiros não se conhecem. Isso é triste, mas ao mesmo tempo traz uma oportunidade para mostrar quem somos. Eu queria falar algumas curiosidades do Amapá que são muito interessantes. Inclusive, convidar a todos que estejam assistindo e têm vontade de conhecer outros lugares do Brasil que venham ao Amapá. Vocês serão recebidos com muito carinho. Bem, as curiosidades assim, nós estamos localizados na margem esquerda da foz do Rio Amazonas. O Rio Amazonas se encontra com o Oceano Atlântico aqui na costa do Amapá. Então, a costa do Amapá toda é onde desemboca o Rio Amazonas. Nós temos praias de água salgada, só que as nossas praias elas são muito interessantes, porque como a descarga do Rio Amazonas é muito grande, ela despeja muito sedimento, então as nossas praias são barrentas. Praias de água salgada, tem toda a geologia de uma praia, porém não tem, a coloração da água parece a mesma coloração do Rio Amazonas. Nós temos 150 quilômetros de despejo de sedimento do Rio Amazonas no Oceano Atlântico, então as nossas praias são escuras, são barrentas. Então são peculiaridades nossas. Nós temos também aqui o Monumento Marco Zero do Equador, que é o marco que traz esse nós temos fenômenos astronômicos muito interessantes observados aqui. Nós temos os equinócios e os solstícios, né? 2 equinócios por ano, março e setembro, que é celebrado com muita festa aqui no Amapá, principalmente no Macapá. E temos o solstício, né? de verão e de inverno, que também são celebrados. O equinócio são dias e noites iguais, então os dias têm a mesma duração que a noite. Então, por exemplo, agora a gente está entrando em equinócio, agora dia 23 de setembro, nós estamos entrando em equinócio da primavera, primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Aí você vai perguntar, mas vocês estão exatamente na linha do Equador, por que vocês vão comemorar equinócio da primavera? Então, lembra daquela curiosidade que eu falei logo no início, que nós somos um dos poucos lugares que estão no hemisfério norte? Se você pegar o mapa do Amapá, praticamente o Amapá inteiro está no hemisfério norte, apenas uma pequena parte está no hemisfério sul. Então, e a cidade inteira de Macapá, se você pegar o mapa geográfico da cidade, da capital Macapá, ela praticamente inteira está no hemisfério norte também. Então, nós temos um carinho, um reconhecimento muito grande com esse hemisfério, com o hemisfério norte. Então, por isso se celebra o equinócio da primavera. Em março, é comemorado o equinócio das águas. Aí muitos turistas e muitas pessoas se perguntam, por que equinócio das águas? Porque no mês de março, o equinócio ele ocorre no inverno amazônico. E aqui nós temos 2 estações preponderantes, que é o verão e o inverno. O verão, que é o sol do Equador, e o inverno, que é bastante chuvoso.
muita chuva torrencial. Então, é por isso que é chamado equinócio das águas, por causa das abundantes chuvas amazônicas. Essa é uma das poucas curiosidades que eu gostaria de compartilhar com todos vocês que estão assistindo. Ótimo. Agora a gente vai continuar com essa conversa. Já, depois do nosso intervalo, a gente retorna aqui, conversando com a Anne de Carvalho, essa poeta maravilhosa de lá, da região norte do Amapá. O programa, a partir de hoje, ele começa a ser um programa também a nível nacional. E tem vários poetas pelo Brasil que a gente vai entrevistar daqui, aproveitando essa tecnologia, tá bom? E esse novo momento da comunicação no mundo inteiro. Já a gente retorna. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então o programa Café com Poesia, conversando com a Anne de Carvalho, lá do Amapá, poeta maravilhosa. Então, Anne, tudo isso que você falou, você nos conduziu aí pela geografia, não é? E pela história do seu estado. E cada vez mais a gente fica ansioso para conhecer e tal. Você é uma responsável, né, por essa comunicação na área cultural, artística, cultural, trazendo essas informações do seu estado. Então, eu uso as redes sociais para divulgar, como uma ferramenta de divulgação, não só da literatura, não só da cultura, mas, enfim, de tudo que a gente acha importante ser compartilhado e divulgado. Hoje, principalmente com a pandemia, as redes sociais elas se tornaram uma ferramenta muito importante, muito eficaz de compartilhamento e divulgação. Claro que a gente toma muito cuidado, infelizmente a questão das fake news estão aí, muitas notícias falsas e infelizmente muito preconceito também, a gente não pode fechar os olhos para isso. Infelizmente o norte do Brasil, por estar distante geograficamente, infelizmente muitas das vezes ele é deixado de lado, ele é esquecido, embora a gente sabe que essa questão de distância geográfica ela não é motivo para desmerecer nenhum lugar do Brasil, e a tecnologia está aí para isso, para agregar. Muitas pessoas maldosas podem até dizer, inclusive eu já ouvi muito, porque o Amapá é uma ilha, não tem estrada que liga o Amapá com outros lugares do Brasil, só se chega de avião ou de barco. Eu gostaria de dar uma informação a essas pessoas, que o Amapá tem sim pontes ligando geograficamente com outros lugares. E é uma outra curiosidade em relação ao Amapá. Nós temos uma ponte que liga a Guiana Francesa, uma ponte sobre o rio Oiapoque, que liga o Amapá à Guiana Francesa. Nós não temos ligação geográfica com o próprio Brasil, mas temos ligação geográfica com o estrangeiro. Olha só que curiosidade. Eu não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Nós, como brasileiros, devemos avaliar com muito cuidado isso. Mas será que o Amapá é tão desmerecido assim, sendo que a França se propôs a fazer uma ponte geográfica conosco, né? A gente tem que pensar nessas coisas também. E dizer que o Amapá não existe, que o Amapá não está no mapa, eu fico muito triste, porque eu vejo que o Brasil ele se orgulha em ser gigante por natureza, mas é um gigante que não se conhece e que muitas das vezes não busca ou não tem oportunidade de se conhecer e acaba falando e propagando notícias falsas, coisas pejorativas que acabam desprestigiando a si mesmo, porque quando você fala de outro brasileiro, você está falando mal de si mesmo porque você é brasileiro.
né? Sim. Então, infelizmente, essas coisas acontecem. Quem mora no norte do Brasil, eu acredito que no Nordeste também deva acontecer, mas, Sim. sobretudo no Norte, porque é o lugar mais distante e desconhecido, né? Então, infelizmente, nós passamos por esses problemas, mas através da nossa cultura, através dos nossos valores de quem nós somos, nós passamos por cima de tudo isso, de cabeça erguida e cada vez mais tentando esclarecer as outras pessoas, principalmente do Sul e Sudeste, de quem realmente nós somos. Muito bem. E essa coisa bonita do Brasil, que a gente tem várias etnias, que a gente tem várias culturas, a gente tem no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, na região Sul do Brasil. Então, misturas de povos no mundo inteiro que a gente abrigou e surgiu esse povo diferenciado no mundo, que é o povo brasileiro. E a gente carrega aqui essa beleza primeira do sangue índio, né? O sangue indígena, uma marca dentro da nossa cultura, Sim, da sim, nossa com identidade. certeza. Nós temos aqui Aristés, Cunanis, Galibis, Palicur, Caripunas, uma diversidade indígena muito grande. Só que eu não sei como o povo brasileiro, de modo geral, entende o Amapá. Eu já ouvi muito falar em outros lugares que eu já tive a oportunidade de conhecer, que a Amapá só tinha índio e tudo mais. Eu gostaria de dizer que não é bem assim. Em primeiro lugar, em muito respeito aos povos indígenas. As comunidades indígenas no Amapá, elas estão geograficamente localizadas no hemisfério norte, principalmente na região ali do Oiapoque, de Serra do Navio e de Pedra Branca do Amapari. Não é todo o território geográfico amapaense que estão localizadas as terras indígenas. E o Amapá, ele é o único território nacional que tem todas as suas terras indígenas devidamente demarcadas. É uma outra curiosidade. Então, é errôneo dizer que o Amapá todo, sabe, são comunidades indígenas, porque não é dessa forma. E assim, dizer que na década de 80, década de 90, e até inclusive na própria década de 40, quando a ICOME, a mineração do manganês, veio para cá, houve uma migração muito forte aqui para o Amapá. E tem inclusive uma comunidade de nordestinos grande aqui, principalmente vindos do Ceará e do Maranhão, principalmente localizado nas colônias agrícolas no interior do estado. Então, o Amapá, ele houve que eu acredito que é um fenômeno que ocorreu em todo o território nacional, esse fenômeno da migração, e muitas famílias, em determinado período também, acabaram migrando para a Guiana Francesa, né? Então, assim, costuma-se dizer, a grosso modo, que o amapaense, ele não migra necessariamente para outros lugares do Brasil, é muito mais fácil ele ir para a Guiana Francesa. Por isso que você vê muitas pessoas de fora no Amapá, habitando no Amapá, de outros estados, e muito amapaense habitando na Guiana Francesa. Então, isso é um fenômeno que ainda está em estudo, precisa ser estudado mais pelos historiadores, pelos geógrafos, pelos sociólogos. Esses fenômenos precisam ser compreendidos melhor. E é errôneo dizer que o território do Amapá é 100% indígena, que todos nós somos indígenas. Claro que na nossa ancestralidade nós temos muita influência do DNA indígena, com certeza, e isso está na nossa música, na nossa poesia, no nosso reconhecimento histórico quanto cidadão. Mas dizer que hoje nós vivenciamos a cultura indígena, propriamente dita, no nosso dia a dia, é errôneo. Então, dizer que o amapaense é índio, o paraense é índio, não é assim, gente. Não vamos generalizar, até em respeito à cultura e à história indígena, né? Então, nós precisamos separar, entender o que é a cultura indígena e o que não é a cultura indígena. Nós somos herança indígena, não indígena propriamente dito hoje no seu modo de vida atual, né? Então, nós temos que ter cuidado com esses termos e com essas palavras. Muito bem, muito bem. Agora eu queria ouvir mais poesia. Claro. Que você diz tão bem. Chico, eu vou falar uma poesia aqui que é uma crítica social que eu acho que os brasileiros todos vão compreender o que nós estamos passando no momento. O nome do poema é A Sair Daqui. Ele diz assim: no meio da floresta cresce o açaizeiro, elegante e brasileiro. Seus frutos enchem o bucho do trabalhador filho da terra, amparados pelo rio e a floresta, mas há um buraco crescendo no bucho e na selva. Lá, onde a mata está ficando morta, onde o açaí não consegue mais florescer, a cobiça floreia, cresce e acontece.
No meio da floresta, hoje tudo custa caro. O elegante açaí brasileiro tornou-se estrangeiro. Não cabe mais no prato do seringueiro. O que era comida de pobre, agora é luxo no prato do forasteiro. O açaí do folclore, da aria popular, contado na escola, agora é cotado em dólar. Olha só, gente, que coisa, hein? Que maravilha. Muito bom, Então, assim, alerta. Chico, esse problema do açaí não é algo conhecido do Brasil, mas é algo que está nos afetando. O açaí hoje está muito caro aqui no Amapá, no Pará, enfim, nos outros lugares. O açaí, ele é comida, ele é uma refeição. Eu não sei se o brasileiro, se os outros brasileiros têm noção disso, mas eu sei que, por exemplo, nos lugares que eu já observei, por exemplo, no Rio e outros estados, o açaí lá é um energético, você toma antes de ir para academia, sabe? É assim. E aqui na região norte, na Amazônia, não. Nós não temos essa visão do açaí. O açaí é alimento, é prato de comida, muitas das vezes, o único alimento, a única refeição que o caboclo, ribeirinho, seringueiro, extrativista tem para dar para sua família. Ele pesca o peixe lá no rio, extrai o açaí lá da palmeira e vem servir como prato de comida. É tomado com farinha d'água, que a nossa farinha é farinha de mandioca, né? Então, açaí aqui é refeição. Você almoça açaí, você janta açaí e imagina o preço do açaí, o açaí ficou famoso e essa fama não foi benéfica, porque aumentou o custo do açaí, aumentou o preço do açaí. Aqui a gente compra açaí por litro, num lugar chamado Maçadeira. Você vai na Maçadeira, que é o lugar específico que vende açaí, e você compra por litro. Quanto que está o litro do açaí hoje? O mais barato hoje aqui perto da minha casa está R$15 o litro do açaí, que é um absurdo. Eu lembro que quando eu era criança, Chico, o litro do açaí era R$1. R$1 o litro do açaí, hoje está R$15. E muitas pessoas podem achar que não é nada, mas muitas pessoas carentes que vivem desses alimentos, que são alimentos típicos, estão sofrendo na pele esse aumento desse produto tão importante, essencial e vital para nós, o nosso alimento, que é o açaí. Então, esse poema foi um desabafo, que a nossa arma, a nossa bandeira, o que a gente tem para lutar é a nossa poesia, né? Sim. Então, é dessa forma que a gente vai mostrando quem somos e quais são as nossas problemáticas, as nossas questões. Maravilha. Então é isso. Olha, nós temos só 2 minutos para encerrar o programa. Foi maravilhoso conversar contigo, receber você aqui, trazer essa energia aí do norte, desse queridíssimo Brasil, que a gente precisa sim juntar forças. A gente precisa, sim, mostrar essa nossa força brasileira, o poder criativo do brasileiro, a arte brasileira, consumir essa arte, não é? E a gente que é artista, que vive disso, enfim, ter orgulho disso tudo, não é? O Brasil é um país capaz de muita coisa, e dentre elas, de produzir uma arte extraordinária, tanto para a gente consumir internamente, como mostrar para o mundo. Essa diversidade que nós temos, única, não é, que a natureza nos deu. Bom, eu vou deixar com você para encerrar o programa, você escolher um poema, temos pouquíssimo tempo, mas dá para você interpretar. Chico, eu agradeço, muito obrigada a todos, é um prazer muito grande. Só uma pequena correção, outono no hemisfério norte, primavera no hemisfério sul, só uma pequena correção. E eu quero encerrar com um poema chamado Seu Boto. O Boto é uma figura lendária muito importante aqui na Amazônia, tem uma lenda riquíssima, inclusive convido vocês a pesquisarem um pouco sobre a lenda do Boto. E o poema diz assim: Seu Boto, dono das águas, ensine-me a remar, cortar essas marés de légua, cavalgar feito égua na crista desses pastos d'água. Seu Boto, filho da lua, ensine-me a sonhar. Sou criatura desse sertão de água, sou valente, rosa de pedra, metade gente. Me criei no breu da mata só. Tenho a solidão do pó assentada sobre o lajedo desse desassossego. Seu Boto, maestro do feitiço, do olho místico e dono da liberdade. A secura viva que me invade é o galope da mocidade. Anne de Carvalho, viva a pluralidade da Amazônia. Muito obrigada. Que viva, que viva, que viva.
E recebo o abraço aqui do povo nordestino, do povo alagoano, tá bom? Aquele generoso abraço desse povo também extraordinário, que é o povo do Nordeste e esse Brasil todo. E um beijo bem grande para você, querida. Nos encontraremos. Um beijo. Beijo. E por aqui, Olha aqui então, meu café. encerramos o programa Café com Poesia e até o nosso próximo encontro.